Dev Júnior, hein? Ele pode usar GPT? Ele deveria usar GPT? Sendo 100% honesto, essa não é uma resposta de sim e não. Ela tem que ser avaliada com base no que e como você vai usar o GPT. Olá, meu nome é Lucas Badico, dev, mentor e apaixonado por programação, e eu tô aqui no YouTube construindo uma comunidade de devs que estão sempre dispostos a aprender. E no vídeo de hoje vamos voltar no assunto sobre IA, ChatGPT e como o dev juninho deveria encarar essas tecnologias. Eu acabei de ver um vídeo do Prime Game onde o título era 90% do meu código é gerado por IA. No meio do artigo ficou claro que até o artigo foi gerado por IA e se mostrou uma bela bosta. E eu tô aqui para te dizer que se pro escritor do artigo a IA não auxiliou ele a criar algo de qualidade, vai acontecer a mesma coisa com a sua carreira. Se você depender 100% do GPT, você não vai se tornar um dev de qualidade. Talvez você nem chegue a se tornar um dev de verdade. Mas eu também não vou dizer para você não usar IA. Não é sobre isso esse vídeo. Esse vídeo é sobre a gente entender como vamos encarar o GPT no nosso dia a dia e no nosso aprendizado, principalmente. O Dev Juninho está sempre aprendendo, então vamos entender como o GPT pode ser um grande aliado nessa jornada. E a primeira coisa que você tem que entender é que o GPT não vai ser o substituto para a sua ação de codar. Se o GPT está cuspindo o código que você está usando sem entender aquele código, eu já te digo que você está perdido, que você está no caminho errado, porque o GPT não pode substituir a sua busca por melhorar a sua habilidade de codar. É a mesma coisa que um marceneiro comprar um robô e pedir para ele começar a fazer as peças. O marceneiro vai ficar tanto tempo configurando o robô a ponto de que ele vai ficar mais especialista no robô do que em fazer peças de marcenaria. O robô é para acelerar o processo. O robô está ali para fazer o que talvez dois ou três ajudantes fariam, mas não está ali para substituir a habilidade principal do marceneiro, que é de fazer peça customizada de alta qualidade. É a mesma ideia com o Dev. Mas sim, existem formas de usar a GPT e eu vou te mostrar um cenário bem interessante que eu passei essa semana para te mostrar claramente como você não deveria usar. Eu estava trabalhando nesse código aqui. O pessoal que está acompanhando nas lives e a turma do clube de membros que tem acesso às lives gravadas, está vendo eu criar esse sisteminha. O que é esse sistema? Nesse estágio, ele é um clone do Calendly. E nesse momento aqui, eu tinha feito todos os métodos da camada de RPC, faltando apenas o getAvailable. O getAvailable, ele tem um certo desafio porque ele não é uma simples lista, ele é um mapa internamente. Então, eu usei o GPT nesse processo para ele me mostrar como que eu poderia fazer um mapa dentro do Protofile, porque eu não conheço de Protofile. Então, eu não tinha feito ainda mapas dentro do Protofile, eu tinha feito apenas listas. Eu pedi para o GPT, olha, me explica como é que eu faço essa estrutura no Protofile. E aí ele me explicou. Interessante, entendi o que ele quis dizer. Basicamente, para quem está acompanhando a série, você tem que colocar um map, uma marcação de map, onde você diz qual que é a sua chave e qual que é o seu valor. Simples. Mas aí eu fui para o código. O que que eu precisava fazer? Se você olhar aqui, sempre tem uma parte no código em que eu tenho que transformar a resposta do serviço, ou seja, os modelos que estão dentro da minha camada de negócio, para o formato do protobuffer. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um for em cima da resposta e convertendo, criando uma nova lista, um novo slice, com a saída do protobuffer e usando aqui na saída. Eu precisava fazer a mesma coisa aqui no meu map. Só que eu estava cansado. Eu estava exausto porque eu tinha feito uma parte de coisa pelo dia, tinha feito quase 4 horas de live com vocês e eu estava esgotado. Aí eu peguei, copiei esse código e falei, GPT, soluciona isso para mim. Gente, não é que eu fiz isso, eu percebi o meu erro, porque a vergonha bateu. Eu falei, cara, pô, um negócio novo, um desafio de código, numa linguagem que você quer melhorar. Por que você vai pedir para o GPT escrever isso? Você tem que escrever isso, você tem que errar, você tem que botar a mão na massa. E aí eu não usei o que o GPT gerou. Nem olhei com muita atenção, porque eu também já estava esgotado. E tá aqui o código para terminar. Provo para vocês que eu não usei. Então, temos duas situações. Uma situação eu busquei instrução e na outra situação eu busquei uma substituição. Eu busquei que ele escrevesse o código por mim. Porque na primeira situação não foi ruim.
Porque na primeira situação, eu realmente não tinha a mínima ideia e o GPT estava servindo como um Google mais personalizado. Mas na segunda, eu estava querendo que o GPT escrevesse o código. Eu estava querendo que a responsabilidade de cuspir o código, cuspir a solução, fosse do GPT. E aí que está o seu erro. Vou admitir que talvez se fosse algo no JavaScript, eu teria usado a solução, porque como eu tenho mais experiência no JavaScript, eu consigo bater o olho e saber se o negócio está certo ou errado, e eu não tenho essa vontade tanto de escrever no JavaScript. Então, por exemplo, talvez você tenha que fazer uma query SQL e você não gosta de SQL, você pede para o GPT fazer. Não seria tão errado, mas se é o seu core, se é a coisa mais importante que você está fazendo ali, você está aprendendo JavaScript, você está aprendendo Python, não permita que o GPT substitua a sua habilidade, a tua ação de escrever o código. Não faça isso. Tá, mas então como é que a gente pode usar o GPT além de um substituto para o Google? O que eu gosto de fazer, primeiro, é eu buscar a fonte. Então, por exemplo, eu estou preparando uma parada para vocês, onde eu estou tendo de pesquisar sobre protocolos, sobre a explicação de camadas. Estou fazendo. Eu estou indo lá na minha fonte, em um lugar que eu confio, leio, pego o link, guardo numa nota de referência, e quando eu for usar isso no GPT, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar o conteúdo dessa nota de referência, jogar no GPT e eu posso fazer algumas coisas. Primeira coisa é pedir para ele me explicar em 5 níveis: o nível de especialista, o nível de um universitário, o nível de um estudante do ensino médio, o nível de um trabalhador sem formação e o nível de uma criança de 5 anos. Quando você vê uma explicação quebrada nesses 5 níveis, a sua cabeça consegue fazer mais conexões. Você consegue saber em qual nível você está. Outra coisa que você pode fazer é para ele escrever notas, pequenos highlights, para você consultar no futuro como flashcards. Inclusive, o Obsidian tem um plugin muito bom disso. Se vocês deixarem aqui nos comentários, eu posso trazer em um outro vídeo. Ou você pode pedir para ele te fazer perguntas sobre o assunto para você responder e saber se você entendeu de fato. Ele é uma grande ferramenta, mas ele não pode substituir a ação de você se esforçar, de você entender o conceito. Um outro modo de você usar é, como no meu exemplo, como um Google personalizado. Mas aqui é necessário dizer: se você não consegue testar a resposta dele imediatamente, eu não faria isso. Por quê? No meu exemplo, eu estava construindo um protofile. Se ele tivesse viajado nessa resposta, se o modo como ele mostrou não fosse o modo correto, na hora que eu executasse o comando para gerar o meu arquivo protobuffer, teria dado um erro. Eu saberia com uma grande certeza que ele viajou. A mesma coisa com código. Você não pode pegar um código que o GPT cuspiu e colocar no seu codebase se você não consegue testar imediatamente se aquele código funciona. É um risco muito alto, porque ele viaja. Eu realmente gosto muito da ideia de você ter o seu conteúdo, jogar lá e ele formatar. Mas há um grande risco também se você não colocar o esforço de editar o que ele cuspiu, de ficar igual ao artigo que o Prime Jane leu. Um artigo que tem ideias minimamente interessantes, mas não foi desenvolvido ao ponto de ser um bom texto. Lucas, mas enquanto a GitHub Copilot e outras ferramentas de IA que se integram ao VS Code? Olha, eu vou dizer a minha opinião. Eu não acho, de verdade, eu não acho que isso vai estar te fazendo um dev melhor. Eu mesmo não uso nenhuma dessas ferramentas, eu uso bastante o GPT, eu pago lá o GPT Plus para ter acesso a algumas ferramentas extras, mas eu não uso nenhum tipo de IA no meu VS Code. E por que que eu acho que seria o pior cenário para um dev júnior? Porque se você puder pedir para o GPT escrever todos os forks da sua vida, você nunca vai aprender a fazer um for. Existe um cenário que talvez eu diria ok, que é o cenário da sua empresa pedir para você usar um Copilot para você poder entregar coisas mais rápido. Mas aí eu questionaria 2 pontos. Primeiro é que essa empresa não está preocupada com a qualidade do código que está saindo. Ela só quer que saia código. E está muito menos preocupada ainda com a tua carreira. Porque eu, de verdade, não recomendaria nenhum dev júnior, nenhum dev pleno a usar o Copilot para seniors. Igual eu falei, talvez em algo de JavaScript que eu domino tudo, um Copilot aceleraria muito eu criar boilerplates, criar coisas no início. Mas com toda certeza eu não usaria isso em algo que eu não domino, em algo que eu estou buscando melhorar, que eu estou buscando aumentar o meu nível de habilidade. Para finalizar, eu quero falar uma frase que o Prime Jane surrupiou do Uncle Bob. A frase original do Uncle Bob é a seguinte: Never leave your employee, leave your career. Learn things that your employee will need next year and then need your employees to that.
Basicamente, nunca deixe o teu empregador liderar a sua carreira. Aprenda coisas que o seu empregador vai necessitar no futuro próximo e daí leve o teu empregador a essas coisas. Mostre ao teu empregador essas coisas. E aí o Prime Jay, ele surrupiu essa frase e diz: nunca deixe a IA guiar a tua carreira. Aprenda coisas que a IA vai precisar saber no futuro próximo e leve a IA até essas coisas. O contexto da IA ficou estranho, o Prime Jay deu uma zoada, ele disse que essa frase poderia substituir o empregador e IA por N coisas, mas eu acho que é um conceito bem interessante. Seja você no comando, não seja a IA. Não dependa que a IA fique boa em fazer códigos para você daí ficar bom em fazer código. Fique bom à frente da IA. Use a IA como algo que vai te potencializar. Dito tudo isso, também preciso dizer que você não pode ser a pessoa que vai dizer que não vai usar IA para nada. Hoje em dia, você tomar essa decisão é a mesma coisa que um dev nos anos 2000 dizer que não vai usar Google para nada. A IA, ChatGPT especificamente, ele é o Google e o iPhone da nossa era. O Google mudou completamente a internet quando ele saiu. Foi uma mudança bem mais lenta, mas ele mudou. Ele transformou várias áreas da tecnologia. Mas existiu um evento ali em 2008 que foi a aparição do iPhone. O iPhone foi o aparelho que mudou completamente a nossa geração. E a gente está vivendo isso com o GPT. Imagina você ficar de fora da internet ou ficar de fora da revolução do mobile se você fosse um dev lá dos anos 2000, lá da década de 90, 80, você vai perder muita coisa. Então, não estou aqui para dizer para você não surfar a onda da IA, porque é necessário, é uma ferramenta a mais, mas você não pode de nenhuma forma ficar dependente. Então, como eu disse lá no início, não é use ou não use, é saiba usar, domine, não seja dominado. Não substitua a sua habilidade de codar pela habilidade de fazer o melhor prompt. Use o prompt para construir o seu conhecimento. Não dependa do conhecimento, do treinamento da IA para isso. E se você gostou desse vídeo e quer mais dicas para Dev Juninho, dá uma olhada nesse vídeo aqui.